Caríssimos irmãos e irmãs, bom dia! Que bom podermos iniciar mais uma aula da nossa EBD online. Hoje, a última aula do curso Nova Vida. Estudaremos sobre o testemunho cristão. Venha comigo para juntos examinarmos, na Palavra de Deus, as bases bíblicas para esta prática tão importante na vida do cristão desde o início da fé cristã. Testemunhar do encontro com Cristo, da transformação que foi operada pelo Espírito Santo. Nesta lição sobre o testemunho cristão, nós destacaremos dois aspectos. Primeiro, a vida como testemunho. Como a sua vida deve ser um testemunho da sua experiência com Cristo, o encontro transformador que você experimentou e como essa experiência precisa ser compartilhada e necessariamente será compartilhada com o seu círculo de relacionamentos. Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é sobre o testemunho diante da família. E aí falando especificamente dos seus relacionamentos familiares, que nós consideramos aqui como demonstraremos o nosso primeiro campo missionário. A evangelização assume basicamente três formas: proclamação, confrontação e encarnação. Isso está no livro Amizade, a Chave para a Evangelização, de Joseph Aldrich. Interessante leitura que você pode consultar depois. E ele explica da seguinte forma: a proclamação é esse anúncio verbal ou audiovisual, é a comunicação da mensagem do Evangelho. A confrontação é quando há uma resposta, inicia-se um diálogo, e você está diante de crenças ou de necessidades das pessoas e então se apresenta o Evangelho de uma forma mais direta, aplicada à vida dessa pessoa que respondeu ou deu espaço para que você pudesse continuar comunicando o Evangelho. Mas a terceira e mais adequada, mais eficaz maneira de evangelizar é a encarnação e, segundo esse autor, é a sua presença e os seus relacionamentos que de forma natural, através da sua vida, compartilha o Evangelho. Em nosso país, a proclamação marcou o trabalho batista inicialmente. Os primeiros missionários massificaram a comunicação do Evangelho. Nós lembramos de campanhas de evangelização, por exemplo, com a presença de Billy Graham, levando 200 mil pessoas no Maracanã, no Rio de Janeiro. Nós continuamos proclamando. A Convenção Batista Brasileira, por exemplo, tem a Junta de Missões Nacionais, que através dos seus missionários comunicam o Evangelho a todos os brasileiros, potencialmente, a todos os grupos, a todas as situações, urbano, rural, indígena, pescadores, atletas, estudantes, enfim. O Evangelho precisa ser proclamado. A confrontação é quando você, no seu trabalho, na sua família, no seu ciclo de relacionamentos, ou até mesmo diante de uma pessoa que você não conhece, apresenta o Evangelho de maneira específica para aquela pessoa e quando há essa resposta, esse espaço, você então confronta a necessidade dessa pessoa, as crenças que ela defende com a verdade do Evangelho. Mas essas oportunidades, elas precisam ser avaliadas com muita cautela. É preciso ter zelo, sim, pela verdade do Evangelho, mas também é necessário ter sensibilidade para entender de Deus, para discernir a oportunidade que se abre diante de nós. O modelo ideal de evangelização é a encarnação, ou seja, através da sua vida, da experiência que você teve com o poder de Deus que transformou a sua vida. Naturalmente, esse impacto está aí na vida das pessoas que você conhece e com quem você convive. É então que, uma vez que a sua vida chama a atenção, desperta o interesse das pessoas, a explicação será necessária. E você então poderá mostrar para essa pessoa que se interessou, que foi despertada pela mudança que aconteceu em sua vida, quais as razões da sua fé ou qual o motivo que levou você a dar uma guinada na sua vida.
O Joseph Aldrich, no livro Amizade, a Chave para a Evangelização, diz então que o modelo ideal de evangelização é começar pela presença, passar para a palavra e depois para a persuasão. Presença, palavras, persuasão. Com a sua presença, as oportunidades são criadas nos relacionamentos que você mantém e então Deus lhe concede a chance de persuadir, de convencer. Lembrando que essa é a obra do Espírito Santo e você pode ser usado nesse papel. Eu conheci pessoalmente o pastor Dami Ferreira, convivi com ele, trabalhei, auxiliei no curso de capelania evangélica na cidade de Camaçari, na Bahia. E o pastor Dami Ferreira é autor do livro O Evangelismo Total, que é uma espécie de manual de estudantes de teologia nessa área. Nós, inclusive, trabalhamos com esse livro no seminário. Mas o doutor Dami Ferreira dizia o seguinte, que se você não é capaz de conquistar uma pessoa para si, você não será capaz de conquistá-la para Cristo. Eu vou repetir. Se você não é capaz de conquistar uma pessoa para si, não será capaz de conquistá-la para Cristo. Então, se você não é uma pessoa que é capaz de ser sensível ao outro, de ser simpático, de contagiar as pessoas à sua volta, de ser a presença de Cristo, que essas pessoas vão conhecer primeiro, então você não poderá apresentar Cristo a essas pessoas, porque elas não viram Cristo em sua vida. Então, é muito importante que você se concentre que o testemunho cristão, no sentido da evangelização, da tarefa que nós recebemos, e aqui nesse curso, várias vezes eu citei alguns textos, hoje eu vou trazer outros textos que mostram que é um mandato de Deus, que é uma ordem do Senhor, evangelizar, proclamar o evangelho, convencer as pessoas de que elas estão perdidas. Mas se a sua vida não é convincente, se você não é capaz pelos seus relacionamentos de atrair essas pessoas para o caminho que é o Senhor Jesus Cristo, então nós precisamos, numa situação como essa, a começar por mim, precisamos rever a nossa vida com Deus, rever a transformação que houve em nossa vida e o que precisa ser mudado para que o Evangelho seja sentido, seja percebido nas nossas escolhas, nos nossos compromissos, no nosso dia a dia. Eu quero lembrar para você de uma outra experiência de evangelização que também marcou a minha vida. A Operação André, que eu tanto já fiz pessoalmente, quanto já apliquei como método bíblico para evangelizar. Depois eu quero trazer um texto para falar com você sobre isso, mas a Operação André é exatamente baseado no discípulo de Jesus, que era discípulo de João Batista, e que depois que se encontrou com Jesus, levou seu irmão a conhecê-lo também como Messias. Essa ideia de que você tem um encontro com Cristo, que muda a sua vida, e então você alcança outra pessoa dando esse testemunho de vida. É isso que nós chamamos aqui nesse bloco inicialmente de vida como testemunho. Testemunho de vida. Vamos agora aos textos bíblicos para que você possa verificar na sua Bíblia que isso que nós estamos apresentando aqui não vem de livros que foram consultados, nem da experiência pessoal, mas vem da palavra de Deus para nós. E nós vamos começar exatamente revisando uma base bíblica que já foi usada nesse curso, que está em Marcos capítulo 16, versículo 15, que fala sobre a ordem de Jesus para que os discípulos proclamassem a sua salvação para o mundo. Marcos 16,15 diz, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, pregai o evangelho a todas as pessoas. Então, nós temos aqui a evangelização como proclamação, como anúncio da mensagem do evangelho. Uma vez que o evangelho é proclamado, necessariamente haverá uma confrontação. É quando as crenças da pessoa que ouviu, é quando o seu pecado, as suas necessidades vêm à tona e então nós confrontamos a pessoa com a necessidade de reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas devemos sempre lembrar do que está em João capítulo 16, a partir do versículo 8 até o versículo 13, que eu vou ler novamente.
Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito a vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, é pela atuação poderosa do Espírito Santo que as pessoas são convencidas. Mas nós somos agentes de confrontação. Vivemos, por exemplo, num país marcado pelo paganismo, de diversas matrizes, de diversas origens, e normalmente, quando começamos a apresentar a mensagem do Evangelho, surgem então dúvidas sobre a idolatria, sobre as crenças que essa pessoa tem em ídolos ou uma adoração a Deus que não condiz com a sua palavra. Então é necessário haver a confrontação, mas sempre lembrando que o nosso zelo não pode ser sem a sensibilidade e o discernimento de perceber que é o Espírito Santo quem faz o trabalho de convencimento, de persuasão, de mudança de mente. Nós queremos também lembrar do que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, quando falamos de evangelização não só como proclamação, não apenas como confrontação, mas como encarnação. É o que está em Atos 1,8 que diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Os discípulos receberam o Espírito Santo, que passou a habitar neles, capacitando-os para que eles fossem testemunhas. Ser testemunha, a palavra aqui, martus, significa o mesmo que ser mártir, porque tem um sentido legal, tem um sentido histórico, mas também tem um sentido de uma fé que é provada pela morte. Mas nós não estamos falando aqui que só é mártir, só é testemunha aquele que morre pela fé. O que nós estamos querendo dizer aqui é que você deve viver pela fé e viver uma fé digna de ser defendida, digna de ser apresentada às pessoas que carecem de paz, de esperança e de salvação. Então, esse texto, para mim, é fundamental para você entender que a vida cristã deve ser um testemunho, é por isso que nós estamos falando de uma vida de testemunho. Mas eu quero voltar ainda ao que eu falei da Operação André, e eu preciso então lhe convidar para chegarmos em João capítulo 1, versículo 41, porque essa vida de testemunho é baseada então no encontro com Cristo, na mudança que aconteceu e nas oportunidades que Deus nos dá para compartilharmos desta mudança. João 1, 41 e diante diz assim: ele achou primeiro a seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. E o texto continua no versículo 43 dizendo: no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Você vê aqui o que eu referi como sendo a Operação André, baseado na experiência de André, mas é semelhante à experiência de Filipe, como você viu. Alguém que tem um encontro com Cristo, experimenta uma mudança radical no seu ser, experimenta nova vida e então compartilha essa mudança com outra pessoa. Isso é vida como testemunho, isso é testemunho de vida, isso é evangelização como encarnação. A evangelização baseada na presença e nos relacionamentos. Agora nós precisamos avançar para um tema delicado, eu diria até um tema espinhoso, que é o testemunho diante da família. Olha, não é fácil abordar esse tema porque você que se converteu recentemente, ou você, meu irmão, que já é membro da igreja,
que tem uma conversão distante no tempo, mas muito viva em seu coração e sabe muito bem como é difícil testemunhar na família. Eu quero começar nesse tópico pelo texto bíblico. E eu escolhi Marcos, capítulo 5, versículo 20. Marcos, capítulo 5, trata da cura do endemoniado Gerazeno. Fala então de um homem endemoniado que vivia nos sepulcros, diz o versículo 3, e nem mesmo as cadeias podia prendê-lo. Esse homem endemoniado era temido por aquela comunidade, mas quando Jesus se aproxima daquele lugar, expulsa o demônio. Versículo 8 diz que Jesus ordenou que o espírito imundo saísse daquele homem. Aquele homem então foi transformado, foi liberto do poder maligno que o oprimia. E toda aquela comunidade percebeu a mudança radical que aconteceu na vida daquele homem. Veja o versículo 15 dizer: indo ter com Jesus, viram um endemoniado que o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Um homem que andava acorrentado pelos sepulcros dia e noite, e agora transformado. Isso foi um impacto muito grande na vida daquela comunidade. Versículo 18 diz que ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. O homem queria seguir Jesus e ser o seu discípulo e seguir por toda a Palestina junto com o seu mestre. Mas o versículo 19 diz: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe dissera, e todos se admiravam. Então nós somos enviados a esse primeiro campo missionário, que é a nossa família, o mais difícil, mas certamente aquele que deve ter prioridade. E uma vez que na nossa própria casa, entre os nossos familiares, nós apresentamos a decisão de seguir a Cristo, de vivermos para Ele, obviamente que como nós somos conhecidos, como as pessoas sabem do nosso passado, será difícil para elas, no primeiro momento, perceber a diferença. A diferença começa no interior, no íntimo, e vai se tornando visível à medida em que você amadurece, em que você se torna semelhante a Cristo. Mas, a princípio, você não tem o que dizer, porque as pessoas não conhecem outra pessoa. Ela está dentro de você e vai se manifestando. Você é nova criatura, mas as pessoas só conhecem o velho homem. O que acontece é que, uma vez que você deve lealdade exclusiva a Jesus, agora você estará diante de uma família que tem crenças, que tem uma prática de adoração que não condiz com a palavra de Deus. Você então decidiu viver na verdade, adorar verdadeiramente a Deus. Acontecerá o que podemos chamar de um choque teológico. Não é um choque físico, não é um confronto verbal, não necessariamente, mas um choque teológico, ou seja, com relação à visão que você passa a ter do relacionamento com Deus e como essas pessoas creem, como elas pensam sobre Deus e como elas vivem diante de Deus. Esse choque teológico é inevitável e ele acontece na sua casa. Eu conheço muitos irmãos que sofreram perseguição, injúrias dentro das suas próprias famílias, simplesmente porque elas decidiram adorar verdadeiramente a Deus. E aconteceu divisão naquela família, não por vontade dessa pessoa que está sendo perseguida, mas porque seria inevitável, mais cedo ou mais tarde, que se revelasse a divisão que já estava naquela família. Veja bem, uma coisa é você gerar uma divisão. Outra coisa é, essa divisão existe por causa do pecado, do amor próprio, do egoísmo. Agora você está liberto disso e a sua postura vai revelar que existe uma divisão. É nesse sentido que nós podemos entender
as palavras de Jesus em Mateus capítulo 10, a partir do versículo 32, quando ele diz o seguinte: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Até aqui tudo bem. Jesus está dizendo que não divide a sua lealdade. Ou você o adora exclusivamente, ou então ele não vai ficar apenas com a sua intenção, com o seu desejo interior. Ou é a sua vida toda, inclusive pública, inclusive afetando todos os seus compromissos e relacionamentos, ou então não serve para ser discípulo dele. E ele o negará diante de Deus. Mas o versículo 34 apresenta uma dimensão muito mais dramática desse testemunho do cristão. Veja, não penseis que eu vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Vou dar uma pausa aqui. Na palavra de Deus não há contradição. Se nós pensamos que estamos diante de uma contradição, essa contradição está em nossa mente. Nós precisamos então pensar biblicamente para compreendermos cada parte das Escrituras. É claro que Jesus não diria em uma parte da Bíblia que ele veio trazer a paz e agora ele poderia dizer que veio trazer a guerra. É claro que ele não diria numa parte, ame o seu inimigo, ofereça o outro lado da face, caminhe a segunda milha, perdoe 70 vezes 7, para depois dizer, eu vim trazer divisão entre as pessoas. O que ele está dizendo aqui é que uma vez que você, como discípulo dele, decidiu segui-lo integralmente e radicalmente, na sua própria casa, a começar pela sua casa, as divisões com relação à adoração a Deus serão reveladas. É nesse sentido que ele não veio trazer paz, ele veio trazer divisão, ele veio trazer guerra. Ou seja, uma vez que você o conhece, você perceberá que existe uma divisão gerada pelo pecado, gerada pelo amor próprio, pelo egoísmo. Essas divisões já estavam ali. Porque se a unidade da família era baseada numa tolerância religiosa, mas sem confrontação, era baseada numa tradição religiosa familiar, que todos seguiam simplesmente porque o avô passou para o pai, que passou para o filho, mas que não era uma experiência pessoal, à medida que você tem uma experiência pessoal, essa divisão é revelada, porque ela estava sendo escondida. Então Jesus traz essa divisão à tona, e eu chamo isso de choque teológico, porque vai ser inevitável que você, com a nova visão que tem do relacionamento com Deus, seja, pela sua nova prática, um confronto para essas pessoas que estão na idolatria, que estão no ateísmo, ou que estão numa prática religiosa apenas nominal. Veja que o texto continua dizendo o seguinte, versículo 37. Quem ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho, sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Perceba que essa divisão não é revelada só na família, é revelada no seu interior. Há uma divisão aqui de senhorio, há uma divisão de lealdade. Você precisa perder a sua vida, você precisa tomar a sua cruz, ou seja, morrer. Jesus não admite que você ame nem a si mesmo mais do que a ele. Como também não vai admitir que você ame mais a seu pai, a sua mãe, ao seu filho, a sua filha. Então o que ele está dizendo é, a partir do momento que você me conhece como Senhor e Salvador, você deve me adorar exclusivamente. Então se você permite que a sua adoração a mim seja superficial, apenas tradicional, apenas ritual, mas não intimamente e com verdade, então você não é digno de ser meu discípulo.
você está dividindo a adoração consigo mesmo ou adorando a outra pessoa ou a uma tradição religiosa. Veja que quando Jesus fala aqui desse choque teológico, desse embate, ele não está falando, eu repito, de violência de nenhuma forma, porque não combina, não seria a voz de Jesus aqui se o sentido fosse de violência, mas é no sentido teológico, ou seja, com relação à visão que você passa a ter de Deus e a forma como as pessoas na sua família adoram e se relacionam com Deus. Veja em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, o seguinte: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. Versículo 5. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Então tem a ver com pensamento. Enquanto as armas de Satanás, os seus métodos, as suas ciladas, são, na verdade, raciocínios, argumentos, que Paulo chama de fortalezas espirituais, nossas armas também são espirituais e não carnais. Espirituais no sentido de uma visão sobre Deus, de um conhecimento de Deus a partir da experiência com Cristo. É por isso que Paulo chega a orientar diretamente Timóteo, seu filho na fé, para que ele compartilhasse com a igreja de Éfeso como deveria ser o relacionamento com pessoas que discordam, com pessoas que não aceitam, com pessoas que são resistentes. Quando a evangelização chega nesse confronto, como é que nós devemos nos comportar? Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24, o apóstolo Paulo dá a seguinte orientação: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem. Isso é uma recomendação a um líder da igreja, mas serve para todos os irmãos, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Percebe? Esses laços aqui são os argumentos, são os raciocínios, são a forma de pensar o relacionamento com Deus. E é assim que o diabo escraviza o ser humano. Como é que deve agir o servo do Senhor? Não deve contender, deve agir com mansidão, deve ter expectativa de que Deus haja, conceda o arrependimento, que o Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo. Eu procuro organizar esse embate que acontece às vezes na família em duas categorias. Em uma situação, você estará diante de uma pessoa que adora a um Deus falso. Adoração a falsos deuses. Eu me lembro da experiência do apóstolo Paulo, por exemplo, que foi relatado por Lucas em Atos 17, quando ele chegou em Atenas, a capital da Grécia, e ali, uma cidade politeísta, ou seja, adorava vários deuses, ele encontra um altar ao Deus desconhecido e diz: olha, eu estou aqui para falar desse Deus que vocês adoram sem conhecer. Eu conheço esse Deus. Esse é o Deus criador dos céus e da terra. Esse é o Deus que deve ser adorado e que se revelou em Jesus Cristo e que ressuscitou, até chegar à ressurreição. Paulo estava abordando pessoas que adoravam deuses falsos. No Brasil, nós temos muitas religiões. E certamente na sua família você vai encontrar pessoas que adoram outros deuses, que não são cristãs e que precisam então conhecer dessa mensagem. Deus vai lhe dar oportunidades para que você apresente o Deus verdadeiro, porque essa pessoa está sendo enganada por Satanás e está adorando a deuses falsos. Essa é uma categoria desse choque teológico. A outra é a adoração falsa ao Deus verdadeiro. Existe um só Deus e ele deve ser adorado. Mas existem pessoas que pensam estar adorando esse único Deus e não estão. É o que acontece, por exemplo, com os amigos católicos. Ou o que acontece também, eu posso dizer, com aqueles que são neopentecostais.
Muitos deles são irmãos que estão ali pensando estar adorando ao Deus verdadeiro, mas na verdade eles estão praticando uma adoração falsa. Eu me lembro aqui do episódio de João capítulo 4, quando Jesus confronta a mulher samaritana. Ela pensava estar adorando ao Deus de Israel, o Deus verdadeiro, que enviaria o Messias, mas ela estava ainda presa a crenças, a lugares sagrados, a uma tradição que vinha desde Jacó, enfim. E Jesus então disse que ela deveria buscar a fonte de água viva que estava diante dela e que poderia lhe dar salvação. Aquela mulher conheceu Jesus como Messias, como Salvador, e depois passou a proclamar a evangelização como proclamação em toda a cidade onde ela vivia, e as pessoas procuraram Jesus e queriam saber não só do que a mulher tinha dito, mas queriam conhecer pessoalmente também a Jesus. O confronto com aquela mulher foi na categoria de adoração falsa ao Deus verdadeiro. Você deve certamente ter na sua família também pessoas que se dizem cristãs, mas estão adorando a Deus de uma forma diferente da que está ensinada na palavra de Deus. Eu conheço muitas pessoas e convivo com muitas delas, pessoas que são perseguidas porque seguem a Cristo. No seu ambiente de trabalho, na sua família, pessoas que são injuriadas, pessoas que até são demitidas porque são cristãs, porque adoram verdadeiramente ao Deus verdadeiro. O que Jesus diz a essas pessoas? Ou o que ele diz a você que está nessa situação agora? Ame. Não deixe que o amor pare por causa da perseguição. E é isso que o Senhor Jesus diz, por exemplo, em João, capítulo 15, versículo 20, preparando os discípulos para enfrentar a perseguição por causa dele. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Nós não somos maiores do que o nosso Senhor. É impressionante como nós vemos muitos cristãos hoje demonstrando fraqueza diante da perseguição e até reivindicando seus direitos, enfim. Eu não vou aqui julgar essa questão do direito. Nós temos no país a liberdade religiosa, que deve ser preservada realmente. Mas o que eu penso, do ponto de vista da piedade, do exercício da fé, é que eu não devo me assustar, eu não devo me assombrar diante da perseguição, porque ela é esperada e ela foi predita pelo próprio Senhor Jesus. Então, se os cristãos estão sendo perseguidos na Netflix, numa TV aberta como a Rede Globo, numa revista de circulação nacional, olha, isso é o mínimo, porque o nosso Senhor, ele foi morto numa cruz injustamente. Então, nós devemos esperar, sim, que haja hostilidade, que haja resistência ao Evangelho. Essa é a atitude madura que se espera do cristão. Agora, nós precisamos entender que a nossa resposta diante da perseguição é o nosso testemunho. É o testemunho como resposta. Nós estamos aqui falando sobre o testemunho na família e eu conheço o caso de perseguição na família, por isso que eu estou enfatizando essa questão. O testemunho como resposta. Que resposta você tem dado à perseguição? Veja o que o apóstolo Paulo diz em Romanos, no capítulo 12, versículo 14 e depois o versículo 17. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Versículo 17. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Quando perseguido, você deve entregar essa pessoa diante de Deus. Ele é justo, a ele pertence a vingança, ou seja,
ele dará a justa medida, a recompensa. Ele poderá pesar muito bem qual é a sua atitude, o que você está sofrendo e como essa pessoa que está se levantando contra você deverá então ser avaliada. Ele pode fazer isso e fará. Você deve responder com um testemunho. De que maneira? Abençoando essa pessoa, orando por ela, amando essa pessoa, para que através dessa sua postura, Deus seja glorificado. Veja que o apóstolo Pedro, e aqui é um texto mais longo, mas muito importante, eu não posso deixar de ler esse texto para você. Porque aqui não é só uma resposta diante da perseguição, mas é o testemunho como resposta ética, no comportamento, no procedimento cristão. Vivemos num mundo hostil, um mundo que é cada vez mais anticristão. O século XXI é o século da perseguição. Alguns chamam de cristofobia, a aversão ao cristão. Nunca se perseguiu tanto a Igreja de Cristo quanto no século XXI. Mas, para a glória de Deus, a Igreja nunca cresceu tanto quanto no século XXI. É o agir de Deus. Parece que, como foi no primeiro século, o sangue dos mártires é a semente da Igreja. Mas eu quero chamar sua atenção para o tipo de perseguição e o tipo de resposta que você tem dado. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 13, diz assim: Quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, porquanto com as suas ameaças nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Versículo 17. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto-se na carne, mas vivificado no Espírito. Veja, você está sendo perseguido. O apóstolo Pedro está colocando aqui uma questão séria sobre a resposta que você vai dar. Você deve responder sobre a razão da esperança que há em você, porque você deve santificar a sua vida, ou separar a sua vida para Cristo, responder com mansidão e tremor. E essa sua resposta é um testemunho. Porque se você estiver procedendo bem, então Deus será glorificado através das suas boas obras, do seu bom procedimento, de uma vida coerente com o evangelho que você crê e que você prega. Agora, se você tiver um mau procedimento, se você for eticamente reprovado, do que adianta você defender a fé? Você fazer uma apologia, né? Apologia é a defesa da fé, apenas verbal, apenas nas redes sociais, apenas num adesivo no seu carro, apenas na frequência a uma igreja, se você não tem um testemunho ético, um compromisso. Meus irmãos, esse assunto do testemunho cristão nunca foi tão urgente quanto agora. Nesse período de pandemia, nós temos visto Deus separar joio e trigo. Deus mostrar realmente quem, durante a prova, é fiel, está unido a Ele, pela fé, pelo amor, servindo de coração, ou quem tinha um outro interesse, ou quem buscava vantagem para si, ou quem adorava apenas da boca para fora. Então, eu creio que Deus está agindo nesse período para separar, sim, joio e trigo. É Ele que faz essa separação. Mas nós temos visto que a igreja está sendo purificada, que a igreja está sendo fortalecida. Essa pandemia
traz muita tristeza, muita dor, muito sofrimento. Só Deus tendo misericórdia. Mas nós podemos dizer que uma bênção em meio a tudo isso é o fortalecimento da igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo. E assim chegamos ao final de mais uma lição, o testemunho cristão. A nossa última lição do curso Nova Vida. Eu quero aqui agradecer a você que acompanhou durante os últimos 3 meses todas as 12 lições deste curso. Na nossa Escola Bíblica Dominical presencial, este curso é ministrado na classe Nova Vida, que é uma classe de preparação para o batismo. Durante esta pandemia, com a nossa igreja impedida por decretos governamentais de se reunir no seu templo, especialmente a escola bíblica, que reúne classes em salas fechadas, toda a igreja teve a oportunidade de fazer uma revisão das doutrinas fundamentais que estão na base da vida cristã, principalmente no início da caminhada com Cristo. Eu quero agradecer então a todos os membros da igreja, as respostas que nós tivemos, o incentivo, a tolerância também com o nosso aprendizado com essa ferramenta, e quero de coração, também em nome da minha família, agradecer ao apoio dos irmãos. E dizer àqueles que acompanharam todo o curso na preparação para o batismo que certamente vocês poderão revisar essas lições e contar com a nossa participação também depois deste curso concluído para tirar algumas dúvidas e orientar. Eu também quero agradecer, não posso esquecer de agradecer à irmã Graciele Kerlen, que nos auxiliou na tradução deste curso para a língua brasileira de sinais, e os nossos irmãos, membros da igreja que são surdos, e outros amigos puderam também acompanhar essas lições, e nós temos notícia de que outros voltaram a se envolver com o grupo de surdos da nossa igreja, esse ministério de discípulos especiais. Agradecer também ao nosso irmão Sander, que sempre nos deu todo o apoio nessa parte tecnológica de internet, inclusive atuando junto com a irmã Graciele na tradução desse curso, assim como também dos nossos cultos. Que Deus abençoe a vida de cada irmão, fica aqui a nossa gratidão e o convite para continuar em nosso canal acompanhando o conteúdo que é disponibilizado para a glória de Deus, mas também para a edificação da nossa igreja.